Olá! Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre projeto. Todo mundo que entra para a área de móveis, para a área de decoração, a princípio se preocupa demais com o software para desenvolver o projeto e se preocupa muito pouco com o projeto em si. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conceito, sobre layout, sobre ergometria, tá? E a gente faz esse trabalho com todos os ambientes, mas hoje, especificamente, a gente vai falar um pouquinho sobre dormitório. O dormitório, ao contrário dos outros ambientes sociais, ele não é um ambiente social, né? Ele não tem circulação de pessoas. Ele é um ambiente íntimo, que diz respeito somente à pessoa que vai fazer o uso desse ambiente, né? Então ele tem que ser, a gente tem que pensar no dormitório como um lugar clean, um lugar tranquilo, sem muita coisa abarrotada, sem muito armário, apesar de existir a necessidade de ter armário, tentar deixar uma coisa mais clean, mais leve. Por quê? Porque é o ambiente onde a pessoa descansa, onde ela relaxa e também é o ambiente onde ela acorda, né? Então, para que ela não fique estressada, para que ela consiga ter uma boa noite de sono, a gente tem que prever elementos mais claros, elementos mais leves dentro desse ambiente. Além disso, a gente tem visto uma tendência muito forte, não só em dormitório, tá? Mas em todos os ambientes, a opção pela linha reta, pelas formas retas, sabe? Então fica mais simétrico, fica mais clean, fica mais leve. A mistura de materiais e a evolução dos materiais para se compor, né, o dormitório, eles têm evoluído muito. Então a composição de madeira com vidro, até materiais industrializados, né? Textura das próprias madeiras, textura inclusive na parte de decoração, de papel de parede, enfim, há uma infinidade de opções para quem tem mais intimidade com o mercado, sabe bem disso. Os móveis planejados são o que melhor se adaptam para esse tipo de ambiente. Por quê? Porque eles otimizam o espaço, tá? Então o planejamento dos móveis, os móveis sob medida, eles são os que melhor se encaixam nesse tipo de ambiente. Agora, da composição do ambiente, do layout do ambiente, o primeiro passo que você tem a fazer é desenhar as paredes do ambiente, né, com as portas e as janelas. Não esqueçam de ver a abertura das portas. Por quê? Porque aquele espaço você não consegue utilizar, tá? Então esse é o primeiro passo, desenhar as paredes com as medidas, portas e janelas, ok? E aí, num segundo momento, você vai acrescentando a esse ambiente o que é fundamental, né? Lógico, você já vai ter feito um filtro com o seu cliente sobre as medidas da cama que ele tem ou que ele vai adquirir, né? A rotina dele diária, como que é, o que vai funcionar melhor para ele. Mas então, a princípio, a cama.
primeira coisa que a gente tem que colocar no espaço. Então você tendo as medidas da cama, você põe dentro, você acomoda dentro desse espaço onde você desenhou as paredes. Segundo passo, armário, ok? Então a gente vai por prioridade. Terceiro passo, os criados mudo. Em havendo espaço, ok? Isso num segundo momento, aí sim a gente vai compor um painel para TV, vai colocar como decoração, pode colocar um recamier, uma chaise, uma poltroninha, penteadeira, ou, se for o caso, uma bancadinha, um home office, ok? É assim que a gente segue o layout dos dormitórios. Depois do layout, o layout pronto, os móveis inseridos dentro do ambiente, o que vocês vão ter que prever é o tipo de decoração. Se é uma decoração casual, se é uma decoração rústica, se é uma decoração clássica, enfim. Vocês vão fazer a decoração e o toque final é assim, para dar um ar aconchegante que o quarto precisa, né? Que o dormitório precisa. Tapete, cortina, são detalhes importantíssimos. E aí, para decoração, texturas. Então, parede, papéis de parede e espelho, ok? Além de luminária, pendente, uma coisinha mais delicada com meia luz. Informações técnicas. A gente precisa garantir um mínimo de circulação dentro desse ambiente. Então, assim, em torno da cama, das camas, a gente tem que garantir no mínimo, é o mínimo, tá? Não é a média, é no mínimo 40 centímetros. Eu sei que tem alguns dormitórios, a maioria, né? Mesmo os apartamentos grandes têm uma varanda enorme e os dormitórios reduzidos, aumentam o número de dormitórios, né? E diminui a metragem quadrada deles. Então, é preciso garantir um mínimo de 40 centímetros de circulação em torno das camas. Além disso, o que vocês têm que olhar atentamente é sobre a abertura das portas, né? Se for uma porta de correio, ok, que não toma espaço, mas se for uma porta batente, uma porta de abrir, né? A gente chama porta batente. Você tem que abrir as portas, ver se tem circulação para a pessoa ter acesso ao que está dentro do armário, né? Além disso, existe uma preocupação que vocês têm que ter, que é sobre os puxadores. Então, quando as portas abrem, muitas vezes o puxador machuca a outra porta, dependendo do tipo do puxador, né? Ou então um puxador bate no outro, e aí machuca o próprio puxador, ok? A gente tem que pensar também na posição da cama. A posição da cama é muito importante para o projeto. Por quê? Porque se a cama ela fica com a cabeceira, por exemplo, para a janela, o cliente, a pessoa, não vai ter acesso à cortina, fechar a janela, vai ficar difícil esse acesso, tá? E se ela ficar encostada, por exemplo, de lado, né? É bom evitar. Lógico que a gente sabe que em alguns ambientes é muito difícil, ou até mesmo por conta do cliente. Ele pede, insiste, mas o correto é evitar. Por quê? Porque a pessoa que vai dormir ali, ela vai ficar suscetível à variação de temperatura, né? Então, um dia que está chuvoso, se a janela não tiver uma boa vedação, pode pegar friagem, principalmente se forem crianças, bebês. Então, evitar
colocar a cama encostada ali à janela.